A Lei Federal 7.783 de 1989 garante o direito de greve aos trabalhadores, mas não aos que são regidos pelo regime estatutário, que não tem esse direito regulamentado. Já a Constituição Federal nega o direito de greve aos integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Quando uma classe trabalhadora paralisa as atividades ou diminui o ritmo, os reflexos logo são sentidos pela população, principalmente quando se trata da interrupção de alguns serviços essenciais, como o transporte público. No Distrito Federal, os metroviários estão parados desde o dia 14 de junho. Os trens só estão circulando nos horários de pico de segunda a sábado. Pelo menos 170 mil pessoas estão sendo prejudicadas. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região considerou a greve legal. O metrô estando em greve, os ônibus não atendem, né? Você tem que viajar em pé, é muito ruim. A gente tem que trabalhar, a gente realmente depende dos ônibus e não está dando. Vamos ver se tomam uma providência. E esses últimos dias está muito difícil a condução, demorando demais. É um impacto muito grande, né? A população que acaba, né, tendo que pagar pelo pato. O direito de greve é garantido aos trabalhadores pela Lei 7.783 de 1989. Já quem segue o regime estatutário ainda não tem esse direito regulamentado. Quando se trata de paralisação na saúde, transporte, educação e segurança que prejudicam o interesse público ou a própria administração, a Justiça pode interferir e, na maioria dos casos, determina a permanência de 30% do efetivo. Mas, de acordo com a Constituição Federal, apenas os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército não têm direito à greve. Em relação aos seletistas, há uma lei própria, que é a Lei 7783 de 89, em que prevê toda uma série de regras para que os servidores seletistas possam fazer greve. Já em relação aos estatutários, há algumas questões a serem apreciadas, porque quando da Constituição de 88, previu-se no artigo 37, inciso 7, o direito de greve dos estatutários. Tanto os trabalhadores seletistas quanto os estatutários que decidem pela greve devem avisar ao órgão pelo menos 72 horas antes do início dela para não prejudicar o andamento dos serviços, principalmente os essenciais. Se a greve for considerada ilegal, tanto os trabalhadores quanto o sindicato podem ser punidos, desde a advertência até a demissão ou pagamento de multa. Além disso, o trabalhador pode ter o ponto cortado e os dias parados descontados do salário. Mas antes de qualquer decisão, a pessoa deve ter o direito de defesa garantido. Os servidores, sejam aqueles seletistas que, por exemplo, prestam serviço público, como uma sociedade de economia mista que trabalhe com prestação de serviço de energia, para a coletividade, assim como os serviços de saúde prestados por estatutários, eles não podem parar totalmente o serviço porque haverá um prejuízo muito grave para a coletividade. Então, sempre que houver ofensa ao interesse público, seja do Estado e principalmente dos usuários do serviço público, essa greve será considerada ilegal. Por meio de nota, o metrô DF informou que lamenta o transtorno causado aos passageiros e explicou que o governo de Brasília está impedido de contratar os concursados e reajustar os salários por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal. E finalizou dizendo que o metrô está aberto às negociações para evitar mais prejuízos à população.